Olá, vamos falar um pouco sobre a hemorragia externa. As hemorragias externas são de fácil localização. Estão relacionadas com feridas e podem ocorrer em camadas superficiais da pele, por corte ou perfuração, ou mesmo atingindo áreas mais profundas através de aberturas ou orifícios gerados por traumas. Este tipo de hemorragia pode ser contido utilizando técnicas de primeiros socorros e pode ser de origem arterial, venosa ou capilar, dependendo dos vasos atingidos. As hemorragias arteriais ocasionam a perda de sangue de uma artéria. O sangue é de coloração viva, vermelho claro e derramado em jato, conforme o batimento cardíaco. Geralmente é rápida e de difícil controle. Uma artéria lesada pode produzir grandes jatos de sangue, esvaziando rapidamente o suprimento necessário à circulação no organismo. As hemorragias venosas ocasionam perda de sangue por uma veia. A cor do sangue nesta hemorragia é vermelho escuro e escorre do ferimento sem esguichos rítmicos. Como esta hemorragia não costuma ser grave, este tipo de hemorragia costuma parar com pressão local. Na hemorragia capilar, o sangue escorre lentamente pelo ferimento e pode parar sozinho. Esta hemorragia é normalmente muito fácil de interromper por meio de pressão direta e não apresenta risco de morte à vítima. Vejamos agora os primeiros socorros diante da hemorragia externa. Antes de realizar qualquer atendimento, deve-se realizar os seguintes passos. Determinar a causa e a fonte do sangramento, assim como a condição geral da vítima. Expor o ferimento para determinar de onde vem o sangue. E manter as vias aéreas desobstruídas. Por ser mais fácil de identificá-las por meio de seus 3 níveis de gravidade, as hemorragias externas também podem ser controladas por meio de passos simples, mas se o problema da vítima for resultado de um afogamento ou de algum problema ventilatório, o recomendado é cuidar primeiramente dessa emergência por 2 minutos e então acionar o serviço médico de emergência. Caso contrário, ligue primeiro. Entre os procedimentos para controlar hemorragias externas temos pressão direta sobre o ferimento, bandagem de pressão, elevação da área traumatizada e a pressão indireta. Vejamos agora sobre cada um deles. Com relação à pressão direta sobre o ferimento, quase todos os casos de hemorragia externa podem ser controlados pela aplicação de pressão direta na ferida, o que permite a interrupção do fluxo de sangue e favorece a formação de coágulo, que cessará o sangramento. Preferencialmente, deve-se utilizar a compressa esterilizada sobre a área prejudicada, pressionando firmemente por 10 a 30 minutos. Em seguida, o ideal é fixar a compressa com bandagem. Em grandes sangramentos, não deve-se perder tempo em localizar uma compressa, e sim fazer a pressão direta com um pano limpo ou toalha. A pressão deve ser avaliada periodicamente para verificar se a hemorragia parou ou diminuiu. De qualquer forma, é necessário continuar monitorando os sinais vitais da vítima e, depois de acionar o serviço de emergência, aguardar a chegada para que a vítima receba melhor atendimento. A respeito da bandagem de pressão, ela deve ser colocada sobre o curativo estéril ou pano limpo que está cobrindo o ferimento enquanto é aplicada a pressão direta sobre ele. Caso ela fique ensopada de sangue, deve-se colocar outro curativo estéril ou pano limpo sobre ela e enrolar outra bandagem por cima. Os curativos estéreis, panos ou bandagens ensopadas nunca devem ser removidos, pois o sangue coagulado ajuda a conter a hemorragia. Ao aplicar bandagens, elas devem estar moderadamente apertadas, mas sem interromper totalmente a circulação sanguínea, ou seja, se colocado no braço, por exemplo, os dedos não devem perder a coloração natural. Além disso, ela deve ser enrolada de modo uniforme e plano ao redor do ferimento, não permitindo que ela fique torcida. Sobre a elevação da área traumatizada, a elevação da área traumatizada acima do nível do coração ajuda a diminuir o fluxo de sangue. Para ter melhores resultados, este método deve ser aplicado simultaneamente ao da pressão direta. No entanto, não deve ser utilizado em casos de fraturas,
luxações ou de objetos cravados no corpo. A pressão indireta deve ser realizada se a pressão direta e a elevação não forem suficientes. O sangramento de uma artéria poderá ser controlado ao comprimir um ponto de pressão, que é o local onde a artéria fica próxima a uma estrutura óssea e à superfície da pele. A pressão direta nunca deve ser substituída pela indireta. Elas devem ser usadas juntas. O ponto de pressão deve ser pressionado somente pelo tempo necessário para parar o sangramento. Mas, se o sangramento voltar, a pressão indireta deve ser reaplicada. Os pontos de pressão devem ser utilizados com cautela, pois a pressão indireta pode causar danos decorrentes do fluxo sanguíneo inadequado. Esse método não deve ser utilizado se houver suspeita de lesão no osso abaixo da artéria. Os pontos de pressão mais usados são o braquial e o femoral. A pressão sobre a artéria braquial é usada para controlar o sangramento intenso de ferimentos nos membros superiores. O ponto está localizado na parte interna do braço, entre a axila e o cotovelo. Para aplicar a pressão, deve-se segurar o meio do braço da vítima com o polegar na parte externa e os dedos na parte interna e pressionar os dedos em direção ao polegar. Neste procedimento é necessário utilizar a superfície interna plana dos dedos, não as pontas. Quando feita corretamente, a pressão fecha a artéria, comprimindo-a contra o osso. A pressão sobre a artéria femoral é usada para controlar o sangramento intenso de ferimentos nos membros inferiores. O ponto está localizado próximo à área da virilha, onde a artéria cruza a bacia pélvica a caminho dos membros inferiores. Para aplicar a pressão, deve-se colocar a vítima ereta e deitada de costas, se possível. Após isso, é necessário ajoelhar-se ao lado oposto ao do membro ferido. Colocar a palma da mão diretamente sobre o ponto de pressão e inclinar-se, aplicando a pressão necessária para fechar a artéria. Se o sangramento não for controlado, pode ser necessário pressionar diretamente a artéria com a superfície plana das pontas dos dedos e aplicar pressão adicional. Outro método utilizado para o controle de hemorragias externas é a aplicação de compressas frias ou bolsas de gelo nas contusões, pois previne as manchas roxas na pele. No entanto, deve-se evitar o uso prolongado, pois pode diminuir a circulação, causando lesões nos tecidos. Esperamos que tenha compreendido como identificar uma hemorragia externa e como deve ser feito o atendimento de forma eficaz. Até a próxima!